a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Ele se entregou por nós, então é motivo de se alegrar, é motivo de glorificar o Senhor, porque Ele se entregou por cada um de nós. Aleluia! Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! O Deus que merece toda exaltação. Exalte nesta noite. Abre o seu coração, adore o Senhor. Aleluia! Abre o seu coração, entrega o seu coração nesta noite. Adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Sinta o toque do Senhor, sinta a presença do Senhor. Separa esse momento para adorar, separa essa hora para esquecer das preocupações, dos problemas. Entrega na mão do Senhor, confia no Senhor e tudo Ele vai fazer por você. Mas entrega nesta noite o teu coração, entrega as suas preocupações ao Senhor. Descansa nele, adore, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eras a palavra, tu com Deus Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é,
nome de Jesus. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Glória a Deus, amados. Como é bom adorar ao Senhor, amém? Queria fazer algumas considerações antes da gente iniciar da parte da palavra. Ontem nós tivemos uma resenha com jovens e adolescentes, amém? Glória a Deus. Cadê os jovens e adolescentes que estiveram conosco ontem? Amém. Glória a Deus. Se você é jovem, adolescente, ou de repente você tem um sobrinho, você tem um primo, você tem um vizinho e queira compartilhar aí dessa resenha conosco, nós estamos fazendo essa resenha de 15 em 15 dias com jovens e adolescentes. Ontem nós falamos em relação à amizade, né, Luan? Cadê o Luan? Luan. Ah, tá ali o Luan. Falamos em relação à amizade, né? Como as amizades, elas nos levam às vezes a fazer coisas que não condizem com a palavra. Então, jovens e adolescentes, daqui a 15 dias nós teremos outra resenha, amém? E iremos estar publicando aí nas redes sociais aí da igreja, para que pudermos estar juntos, né, ontem, né, e é sempre bênção estar aí com jovens, daquela revigorada, né. Eu sou jovem, amados, amém, glória a Deus, sou jovem, estou aí na mesma pegada, não estou não, irmão, já passou o tempo, mas a gente está junto, amém, glória a Deus. E hoje, como a gente tinha falado anteriormente, estamos em culto de missões, amém, culto de missões, e é um prazer muito grande de estar pedindo para Viviane estar trazendo a palavra hoje. Queria chamar ela aqui na frente. Viviane, que é líder de célula aqui da igreja, que vai estar sendo usada hoje poderosamente pelo Senhor para estar trazendo essa ministração. Então eu queria que você estendesse as mãos aqui para frente, para nós estarmos orando pela vida da Vivi. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela disponibilidade do coração da tua serva de estar aqui, Senhor, para estar ministrando a tua palavra, Senhor. Te peço, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha usar poderosamente a vida da Viviane, Senhor, para que ela venha falar não aquilo, Senhor, que te apraz, Senhor, mas aquilo que venha diretamente do teu Santo Espírito, Senhor, para o direcionamento da tua igreja, Pai. Usa, Senhor, como um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor, e que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer a tua palavra de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma objetiva, Senhor, e que, sobretudo, a tua palavra, que é instituída a verdade sobre as nossas vidas, essa verdade ela venha resplandecer sobre as nossas vidas, Pai. E na autoridade de Jesus Cristo nós repreendemos todo o levante do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra, que caia por terra, Senhor, e somente a manifestação do teu Santo Espírito é bem-vinda nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém, todo mundo preparado? Está todo mundo assim com o coração ardendo para poder louvar ao Senhor, para adorar o Senhor, porque é para isso que a gente está aqui, não é? É para adorar o Senhor, para oferecer a Ele um culto verdadeiro, um culto que realmente resplandeça a luz dele sobre nossas vidas. Amém? O Senhor já havia trazido essa mensagem há algum tempo já, eu só concluí, né? Eu já tinha, obrigado, Jesus, já tinha começado a escrevê-la há algum tempo, estava esperando só o momento realmente de concluí-la. O pastor me chamou, então só concluí. Assim, foi uma mensagem que realmente me trouxe muitas lágrimas, porque sempre quando a gente estuda mais a fundo a palavra de Deus, Ele fala com a gente, né? E fala profundamente. Porque primeiro Ele trata conosco, trata com aquele que está ali, que vai trazer a palavra primeiro. E dentro desse contexto, o Senhor trouxe à minha mente a facilidade em que nós temos de esquecer, né? Nós esquecemos com muita facilidade as coisas. Nós temos alguns tipos de memória. Nós temos a memória visual, memória auditiva, tátil, palatável, né, do nosso paladar, né, olfativa. Quando a gente, às vezes, encontra determinadas situações, dependendo daquilo que a gente vê, a gente lembra algumas coisas passadas, aquilo que a gente ouve. E Deus nos colocou isso. Ele nos deu isso. Ele nos deu essa sensibilidade, né? E a memória, quando Jesus está falando na Bíblia, vai falar muito de memorial. E o memorial, ele é justamente o quê? Uma lembrança, reputação ou testemunho. E o Senhor nos fez com essa capacidade de memória. A gente pode ver por Adão.
quando Deus fala com Adão ali, de toda a árvore do jardim comerás, mas livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás. Aquilo ficou na memória de Adão. Né? Aquilo era para Adão não se esquecer. Né? Então, o Senhor trabalha a nossa memória também. Né? A gente pode lembrar muitas coisas através do sentido, às vezes a gente sente algumas coisas, mas a gente sempre tem essa tendência a esquecer. E a gente lembra do povo hebreu. No deserto, o povo hebreu esqueceu de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, de como Ele libertou do Egito, de tudo aquilo, da forma como Ele fez para poder libertar o povo ali do Egito, de como Ele sustentou ali no deserto. O povo se esqueceu, né? E a gente vê que ele se esqueceu a partir do momento ali que Moisés sobe ali no monte, tal, e o povo vai adorar outros deuses. Eles se esqueceram. Infelizmente, nós temos memórias curtas, a nossa memória é curta. Mas para isso Deus faz algo. O Senhor fala para o povo fazerem memoriais. E a gente vai ver alguns memoriais que está em Números, né, que é em 16:40. Não precisa abrir, eu só vou citar, porque senão vai ficar longo para poder ler. Vai ter em Josué, no capítulo 4, no versículo 7, que são as pedras que são tiradas do meio do Jordão. E Malaquias 3:16, que é para aqueles que ouviam a palavra de Deus. Mas Jesus também ele nos deixa um memorial, que é a Santa Ceia. E esse memorial ele é muito importante para a nossa vida. É algo que a gente jamais deveria esquecer. Mas é engraçado que por mais que a gente diga que não esquece, parece que a gente esquece. Por mais que a gente diga que a gente lembra, que vem para a Santa Ceia e vai fazer, parece que a gente esquece. Parece que a gente esquece de Jesus. E às vezes, essa semana eu estava procurando um livro para ler e vi um livro muito interessante, li a sinopse do livro e resolvi comprar o livro pela sinopse, que falava do cristão ateu. E muitas pessoas às vezes são cristãs, vêm à igreja, mas elas vivem como se não conhecessem a Deus. Vivem como se não conhecessem a Cristo. Então a pergunta é, como que anda a nossa memória? Como que anda a sua memória? Precisamos erguer memoriais em nosso coração. Nós não podemos deixar a dor, os problemas, tomar o espaço que é só de Deus em nós. Só Deus pode preencher determinados espaços em nosso coração. Nós não podemos deixar a dor, o sofrimento, os problemas da vida invadir o nosso coração e tomar um lugar que é de Deus. Hoje a dor pode ser o nosso maior problema. E ela pode ser física, pode ser emocional, ou a dor pela perda de alguém, ou a dor de ver alguém sofrendo, ou alguém que amamos muito. E às vezes está sofrendo, está acamado, está doente. Quantas pessoas hoje estão nessa situação de ver um ente querido sendo enterrado, de ver um ente querido ali acamado, sem saber qual que será o futuro? Nesse momento nós esquecemos de Jesus. Nós lidamos apenas com o problema. A dor nos cega. A dor, ela nos faz esquecer quem é Jesus. E foi pensando nessa questão da dor, da nossa cegueira, da forma como nós reagimos ao sofrimento, que eu cheguei a essa passagem. Marcos capítulo 16. Vamos colocar de pé para que nós possamos ler juntos. Eu vou ler por partes e depois dar continuidade. Quem for achando vai ficar em pé. Glória a Deus. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isso foi depois, obviamente, da morte de Jesus, quando ele já estava ali, na sepultura ali dele, né? Então elas não podiam fazer nada no sábado, então esperaram o terceiro dia. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande.
Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. E nada disseram a ninguém. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, pela Tua santa misericórdia, pela Tua graça infindável, Pai, eu clamo por Ti neste momento, Senhor. Que não seja mais os meus lábios, Senhor, mas seja a Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Toca nos corações nesta noite. Traz a lembrança, Senhor, daquilo que o Senhor já tem dito, Senhor. Traz a memória, Pai. Pai, tira toda a cegueira espiritual nesta noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede os Teus filhos de ver a Tua glória. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, dos Teus filhos entenderem a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu nada posso dizer de mim mesma, preciso de Ti, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e me conduza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aqui é algo interessante. Eram mulheres que estavam com Cristo, seguiram a Cristo, ouviram a mensagem do Criador, ouviram a mensagem do Senhor Jesus. Viram pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas no seu caráter. Viram pessoas sendo ressuscitadas. Elas também viram. Mas ali quando Jesus morre e vai para aquela tumba, pedra selada, elas esperam ali aqueles dias, porque elas não podiam ir no sábado. Elas tinham uma ansiedade, mas uma ansiedade não para ver o Cristo ressurreto, mas para ver o Cristo morto. Elas tinham uma ansiedade não para adorar a Cristo, mas para embalsamar o corpo de Cristo. Quantas vezes a gente está numa ansiedade de vir à igreja, não para adorar ao Senhor, não para nos derramarmos diante de Deus, mas somente para poder tirar de nós a angústia e a dor. Ele faz isso, e faz muito bem. Mas se a gente vier para adorá-lo, será muito melhor, eu posso garantir. Eu posso garantir que será muito melhor. E aquelas mulheres, elas não suportavam mais aquele momento de esperar. Elas viveram, conviveram, ouviram da boca de Cristo. Ouviram da boca dele. Vocês podem imaginar isso, igreja? O próprio Jesus falando em pessoa. O Jesus da promessa do Antigo Testamento. Aquele Jesus que estava sendo prometido. Ele estava ali naquele momento e falava com todos. Falava com eles, um por um, com seus discípulos. Ouviram da boca dele. Não foi uma outra pessoa que disse, foi ele. Ele falou. Mas a nossa memória é curta, não é? Diante do sofrimento, a nossa memória é curta. Elas se esqueceram. A memória é curta. Nós esquecemos o que Deus faz por nós. Elas esqueceram que o Senhor tinha enviado o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. E ele já havia dito. Ele enviou o seu unigênito para morrer pelos nossos pecados, para que fôssemos livres da ira de Deus. E continua fazendo, né? Para que fôssemos livres da ira de Deus. E para que fôssemos transformados, sarados. Ele continua fazendo, nos moldando, transformando, renovando e avivando nele a nossa vida. Mas temos memória curta. Temos memória curta quando o sofrimento aparece, quando a doença aparece, quando a dor aparece, quando a morte aparece. Deus fez
fez a nossa vida com um propósito de estar com Ele. Hoje nós temos a salvação porque nós estamos em Cristo. Qual é o medo da morte? Qual é o medo de morrer? Nós estamos em Cristo, mas ainda assim nós temos esse medo. Eu tenho medo. Nós temos medo, mas nós temos esperança, a esperança de estarmos em Cristo. Temos coisas maravilhosas para contar que Deus fez em nossas vidas. Nós vivemos o sobrenatural de Deus, mas quando vem a dor, esquecemos. Será que nós estamos correndo para embalsamar Jesus ou para adorá-lo? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Será que nós estamos ansiosos realmente para poder estar na presença do Senhor ou é para poder embalsamá-lo? Será que estamos mais dispostos às coisas ritualísticas, à adoração? Porque aquilo era um ritual e elas estavam ansiosas para poder fazer aquela coisa toda de embalsamar. Não é embalsamar como os egípcios faziam, que os egípcios esvaziavam o corpo da pessoa e ficava pele e osso. Ali não, era para poder ungir, era como se fosse uma unção de especiarias, de óleos e de perfumes. Elas esperavam por aquilo. Então elas esperavam ali como se fosse o comércio abrir. O comércio abrir. Estava mais ansiosa para isso. A outra preocupação que elas tinham, que não era só essa preocupação de chegar lá, mas elas tinham uma preocupação no caminho. Porque muitas vezes algumas coisas acontecem e no caminho a gente meio que dá um estralo, né? Elas não. Elas continuaram indo e pensando, quem nos removerá a pedra? Elas tinham uma outra preocupação. Quem nos removerá a pedra? Estavam totalmente limitadas nos seus pensamentos. Será que quando vem a dor na nossa vida, quando vem as frustrações, nós não ficamos limitados nos nossos pensamentos, esquecemos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos? Será que nós ficamos nessa limitação toda, enxergando apenas o problema, enxergando apenas aquilo que nós não daremos conta de fazer? Houve um momento, quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, alguém teve que retirar a pedra. Né? Ali, para Jesus, não. Jesus nem precisava tirar a pedra, ele nem precisava, mas ele retirou. Ali veio um anjo, em Mateus vai falar isso, que um anjo desceu e retirou aquela pedra, mas ele nem precisava. Mas as pessoas ali precisavam ver aquilo. O Cristo crucificado era o que elas queriam ver. Às vezes a gente enxerga apenas o natural mesmo, que é esse Cristo crucificado, o Cristo que padeceu, o Cristo que morreu. Não conseguimos ir além. Vemos o túmulo, vemos a pedra, mas não vemos o ressurreto. Não vemos o que é o Senhor em nossas vidas. Não vemos aquilo que Ele representa na nossa vida. Não vemos as promessas dEle se cumprindo a cada dia sobre nossas vidas e no universo. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem em todas as instâncias. Porque nós estamos vendo coisas naturais acontecendo. Promessa iria acontecer. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, se aproximando à volta de Jesus, mas nós ainda estamos presos diante do Cristo, que ainda não temos certeza do ressurreto. Porque enxergamos tanto nossos problemas e não enxergamos a solução deles, que está diante de nós, está dentro de nós, porque é onde Ele habita, é o Espírito Santo de Deus. Vemos o túmulo, vemos a pedra. Elas viam a pedra que veda, a pedra que sela, mas não viram Cristo. E muitas vezes a gente vê tudo isso com a nossa cegueira, com os nossos sentimentos, com as nossas fraquezas, porque somos frágeis mesmo, somos fracos mesmo. E se nós não buscarmos essa força em Cristo, nós veremos somente essa pedra selando, vedando tudo aquilo que poderia ser luz sobre nossas vidas.
e olhando, viram a pedra. Já estava removida. Já estava removida. E era muito grande. Quando a gente olha para o tamanho das coisas que nos bloqueiam, para o tamanho daquilo que não podemos resolver, para o tamanho daquilo que não está ao nosso alcance de fazer, a gente não consegue enxergar Cristo. Porque Cristo, Ele é a porta. Cristo, Ele é a luz. Por isso que para mim, o nosso coração, ele representa esse túmulo de Cristo. Porque ali era um lugar de morte. Mas Jesus entrou e trouxe vida. Saiu luz. Elas entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. Elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas ficaram com medo. Elas ficaram com medo diante de uma situação totalmente prevista. De uma situação onde elas já ouviram falar que iria acontecer. Diante de uma situação que elas não esperavam ver. Elas tiveram medo. Eu não consigo meio que imaginar. Logicamente, talvez uma aparição tão grandiosa, dá um certo temor que a gente vê alguns profetas, né, diante da glória de Deus, ali se ajoelham. Mas aqui, nesse momento, onde Ele está mostrando para elas, Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Elas não deveriam ter mais medo. Elas deveriam lembrar, trazer à memória de novo ali aquilo que estava sendo dito durante todo o tempo. E elas não trouxeram. Ele mostra, não está mais aqui, veio de lugar que o tinham posto. Mas ainda assim, elas não creram. Aí no versículo 7 vai dizer, mas ide. Ele fala para mais ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro, e lá vereis. E lá o vereis. Ele já havia dito isso em Marcos 14, 28, que ele se encontraria com os discípulos na Galileia. Mas o medo nos cega, não nos deixa pensar direito. Quantos estão com medo nesses últimos tempos? De coronavírus, de pandemia. É isso, não é? A gente tem medo até de respirar, porque o ar está contaminado. Estamos olhando também como essas mulheres com os olhos naturais. Esquecemos quem é Cristo, das promessas, do poder, da autoridade dele. E ali aquele anjo dá uma ordem. Ide e fale. Para aquelas mulheres, vá e fale aos discípulos. Mas elas não falaram, porque estavam com medo. O medo hoje não te deixa falar de Jesus. Hoje pessoas estão trancadas em suas casas com medo, porque não estão vendo Jesus. Não estão lembrando das promessas de Jesus, que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. O Senhor nos deu esta autoridade. Não estão vendo o sobrenatural de Jesus. Não entenderam que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era isso que Paulo dizia. Quantas vezes Paulo esteve à beira da morte? Quantas vezes ele esteve para morrer? Mas ele queria uma coisa: falar de Jesus. O mal que acontece muitas vezes entre nós, que nós queremos sair, mas não é para falar de Jesus, é para viver nossa vida reveladamente, para fazer as coisas que gostaríamos de fazer, para passear, para ir na praia, para ir no shopping, mas não é para falar de Jesus. Aí sim a gente vai ficar doente mesmo. Porque se nós sairmos falando, Senhor, eu quero falar do teu amor, eu quero vidas para ti, eu quero, Senhor, que pessoas se convertam, eu quero que a minha família se converta, e eu vou à frente. Eu tenho certeza que o Senhor nos guarda, eu tenho certeza que o Senhor nos protege, mas só que nós queremos ir para viver regaladamente. Tiago não vai falar que nós pedimos e pedimos mal para esbanjarmos em nossos próprios deleites. A palavra
de Deus. Fala de todos os discípulos, o tanto que eles sofreram, estiveram à beira da morte, mas todos eles cumpriram aquilo que era para cumprir. Nenhum deles morreram antes da hora. Nenhum deles foi morto antecipadamente antes de fazer aquilo que tinha que ser feito. Nós, como cristãos, devemos fazer aquilo que tem que ser feito e não morreremos enquanto não se cumprir em nós aquilo que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem, Ele nos dá autoridade para ir e pregar o Evangelho. Hoje em dia, quantos missionários estão fora? Quantos missionários estão correndo risco de vida? Eles não estão preocupados com o coronavírus, não. Eles podem estar preocupados, sabe com o quê? Com uma granada. Eles podem estar preocupados em ser decapitado. Eles podem estar preocupados em ser queimados vivos. Eles podem estar preocupados em ser mortos, violentados, presos. Isso é a preocupação de um missionário. Eles não estão preocupados com corona. Corona para eles vai ser o menor das coisas. Porque eles estão lá. Muitos deles estão lá ainda. E precisam das nossas orações. Precisam da nossa autoridade. Precisa da nossa autoridade que o Senhor nos deu. Não foi o homem que nos deu, foi o Senhor. Para clamarmos, para buscarmos a presença do Senhor. Porque se nós não podemos estar lá, é nossa obrigação orar, dobrar o nosso joelho e clamar por essas vidas que estão lá fazendo aquilo que é de nós fazermos também. E essas mulheres estavam totalmente cegas. E as pessoas ainda não aceitaram que precisa de Deus para Cristo. Às vezes a gente, eu falo por mim, se eu morrer hoje eu sei que eu estou salvo. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho vizinhos, eu tenho pessoas que eu quero que sejam salvas. E eu preciso que a minha vida represente isso. Eu preciso que a minha vida fale isso. Eu erro muito. Mas não pode ser assim não. Eu erro. Porque às vezes eu poderia estar lá batendo na porta. Mas sabe o que acontece? A gente tem vergonha. Eu saio, como é que é? A minha vizinha vai me receber. Mas a ousadia, ela vem de Cristo. Põe no seu coração que o Senhor vai fazer a obra na vida do seu vizinho, porque o Senhor vai te dar a ousadia que você precisa. Ele vai te dar a coragem que você precisa. Ele vai te dar o amor que você precisa para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Essa tem que ser a vontade do nosso coração. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ou será que nós já guardamos a nossa fé? Porque Paulo guardou a fé dele, mas não foi de guardar, é porque já tinha completado a missão dele. Mas será que nós guardamos a nossa? Será que nós guardamos as nossas armas espirituais? Será que está tudo guardadinho? Junto conosco, dentro de casa? Será? E estamos nos calando até para falar de Jesus. Hoje a gente vê todo mundo de máscara. Uma ótima desculpa para não falar de Jesus. Porque é muito chato falar com essa máscara. Essa é uma realidade. Os que confiam no Senhor são como os montes do Sião que não se abalam. Se nós não vivermos essas palavras do Senhor e entender que nós somos como os montes do Sião que não se abalam, nós seremos abalados. Lá em Provérbios 30, numa parte do versículo, vai falar que ele é escudo para o que nele confia. Se ele é escudo, por que eu vou temer? Tem escudo melhor do que Jesus? Tem um escudo melhor que a presença de Deus em nossa vida? Não. Quando aquelas mulheres ficaram com medo, elas fugiram do sepulcro. De assombro. Conseguindo sentir medo. E muita gente hoje, em casa, só consegue sentir medo. No verso 9, vamos mostrar o verso 9 é que
acreditaram. Olha, é algo tão doído isso, quando a gente para poder pensar em tudo isso. Companheiros de Jesus caminhavam com ele, ouviram tudo dele. E quando ela vai falar com ele, eles simplesmente não acreditaram. E como que elas o encontraram? Tristes e chorando, sem esperança. Acabou. Tem um documentário muito interessante, já até comentei com os jovens, sobre a tribo Taliabo. Taliabo era uma tribo de índios que não tinham nenhum contato com outras pessoas. Aquela tribo, ela queria entender quem fez as coisas, por que as pessoas morrem, para onde que elas vão? Elas voltam? É muito interessante o documentário. Mas tem uma parte, aí chega lá um casal, né, para poder evangelizá-los. Esse casal fica lá 3 ou 5 anos, não sei, para aprender a língua deles, para poder ensiná-los. Aí eles ensinam com didática, com uma temática super legal. E ali, eles começam a falar, aí tem uma parte, e eles vão, né, fazendo meio que um suspensezinho também. E vão falar que Jesus tinha morrido crucificado. A tristeza deles foi tão grande, que teve uns que não conseguiram sair do lugar. Porque então agora acabou. Se ele morreu, acabou tudo. Sabe, foi aquela angústia. Aí depois ele vai e fala que ele ressuscitou. Nossa, mas aquilo foi uma alegria. Toda aquela tribo se converteu, gente. Foi tão maravilhoso. E aí eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu quero pessoas assim, ó, com essa sede aí de Jesus. Essas pessoas aí que estão querendo, sedenta do Senhor, que querem mesmo. Porque muitas vezes a gente fala de Jesus até para as pessoas, mas as pessoas não se importam muito, não dão muita importância. E essa tribo não, elas queriam muito. Então, assim, é o oposto ali dos discípulos, porque quando disseram para eles que Jesus não estava lá, que ele havia ressuscitado, eles tinham que ser o primeiro a dar glória a Deus ali. Eu falei: pronto, se cumpriu. Não creram. E eles ouviram até um encontro marcado com Jesus, que Jesus ia encontrar eles na Galileia. Eles já eram para estar lá já. É algo assim impressionante. Isso mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente também fica assim, a gente não se abala mais com as coisas, né? O Senhor fala através da palavra dele e a gente não se abala com ela. A gente tem que se abalar com essa palavra. A gente tem que ler e viver essa palavra, viver aqui dentro mesmo, viver com o coração, viver com a alma. É algo maravilhoso quando você consegue enxergar tudo. Quando você, na sua mente, você enxerga tudo que está acontecendo ali, você enxerga Jesus. E eles não conseguiram enxergar. E uma coisa interessante foi Maria Madalena, que apesar de não lembrar da promessa, porque ela também não estava lembrando que ela estava ali procurando o corpo de Jesus, contudo ela não desistiu de procurar, ainda que fosse aquele corpo, porque ela queria aquele corpo. Vamos ler lá em João capítulo 20, no verso 11. Esse é um dos diálogos mais lindos, o encontro com Jesus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, com a cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. É algo maravilhoso, porque quando você procura Jesus, quando você não desiste de Jesus, Ele se faz presente na sua vida e te chama pelo seu nome. E Ele pergunta: por que choras? Porque Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com as suas lágrimas. Ele se preocupa com o seu sofrimento, com a sua dor. Você não está sozinho. Jesus sempre está conosco. É promessa dele. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer nisso. Aonde nós formos, Ele estará conosco. Nós não podemos ter medo, nós não podemos viver com medo. Nós precisamos ter ousadia e entender que o Senhor é que caminha ao nosso lado. Aleluia. Oh Senhor, Tu és grandioso e maravilhoso. E ali essa mulher tem esse encontro maravilhoso com Jesus. É esse encontro que nós deveríamos ter todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias dizer: meu mestre. Ouvir a voz de Deus, falar: meu mestre, meu redentor vive. E você sabe o que essa mulher fez? Ela foi falar. Ela foi falar imediatamente, com alegria, foi falar de Jesus. Mas eles não acreditaram. Quantas vezes a gente chega com uma palavra de consolo, uma palavra da promessa do Senhor, com uma palavra de edificação, as pessoas aceitam do ouvido para fora, não aceitam aqui dentro, elas não creem. Olha, irmãos, ainda que isso aconteça conosco, desistir jamais. Isso não pode estar nos nossos planos. Desistir das pessoas, jamais. Ainda que você não vá falar, dobre o joelho. Ainda que você não chegue até ela, dobre o joelho. Porque é o Senhor que vai fazer a obra. É o Senhor. E Ele pode te usar falando ou orando. Amém? Então ela, apesar dela não se lembrar, ela vai ali e vai falar. E aí Jesus faz essa pergunta tão comovente. É como se eu ouvisse Jesus perguntar para mim: por que choras? Por que choras? Jesus pergunta: por que choras? Por que choras? Ela vira e não reconhece. Não reconhece. Pensou que fosse o jardineiro. Mas quando ele chama pelo nome, há um encontro. Há um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. E é esse encontro que nós precisamos almejar. É esse encontro que nós precisamos desejar. É esse encontro que nós devemos ansiar todos os dias da nossa vida. Aí no verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não creram, porque não deram crédito ao que tinham visto. Não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Como que nós podemos estar temendo tanto? Como que nós podemos estar presos com tanto medo? Como? Nós estamos com medo, temendo tanto, porque não queremos pregar o evangelho. Porque se tivéssemos querido pregar esse evangelho, com certeza não teríamos medo.
se estivéssemos realmente olhando para a palavra de Deus e o que ela diz, e obedecendo a essa palavra, nós não teríamos medo. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar de Deus, e precisamos deixar o medo. Mas esse medo, ele só vai sair quando você se entregar verdadeiramente ao Senhor, ao nosso Redentor, porque Ele vive. Amém? Olha, quando eles entram ali, aquela pedra que foi removida, muitos santos, quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram com Ele. Lá em Mateus 27, no versículo 52, vai falar dos santos que ressuscitaram na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, a vida. Por isso que quando Ele chegou no sepulcro, que era o nosso coração, Ele trouxe vida. Ele removeu a pedra, não foi ninguém que removeu. Ele removeu a pedra do pecado que estava no nosso coração. Um pecado que nos pesava, que nos vedava, que nos obscurecia dessa luz de Deus. Mas o Senhor tirou isso do nosso coração. E assim como Ele tira do nosso coração e nos dá a ordem de levar esta mensagem a outros, é nossa obrigação fazê-lo. É nossa obrigação abrir a nossa boca e falar de Jesus. Parar de se esconder atrás do medo para não fazer aquilo que o Senhor mandou. O Senhor mandou. E ali naquele túmulo, para a gente terminar, onde haveria lágrimas e dor, tem paz e alegria. A pedra foi removida e era muito grande, porque eram nossos pecados. A tumba do nosso coração, ele está vazio do pecado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam de nós como igreja. E a igreja, ela tem falhado. Ela tem falhado para falar do nome de Jesus. Ela tem falhado com aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Isso dói, igreja. Hoje, no momento que eu estava orando, foi exatamente esta frase que veio ao meu coração. Temos falhado como igreja. Que nós possamos, a partir desse dia, a partir de hoje, te lançar fora todo medo, porque é isso que faz o amor de Deus. Lança fora todo medo. Lançar fora todo medo no nosso coração e vivermos para Cristo e em Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos a Ti, ó Deus. Aleluia. Porque sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, sobre nossas vidas. Tu és soberano, Pai. Pai, neste momento, ó Deus, que o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, move o Teu Espírito em nós. Move, Senhor, o Teu Espírito em nós. Que nós não venhamos sair daqui da forma como entramos, mas venhamos sair com ousadia, com coragem para falar do Teu amor. Que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor, ó Pai amado, nos deu ordem para fazer. Pai, encha-nos com Teu imenso amor, porque o nosso coração é frágil, somos limitados, ó Pai. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça. Visita corações nesta noite. Traz cura, Senhor, na alma. Traz cura, Senhor, na mente. Traz cura no corpo físico, ó Pai, que muitas vezes está cansado, ó Deus. Mas aqueles que esperam em Ti, Senhor, não se cansam nem se fadigam. Aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha visitar cada vida aqui nesta noite. Que cada pessoa nesta noite, Senhor, venha ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Que cada pessoa nesta noite, ó Pai, venha sentir a Tua presença, venha sentir o Teu toque e venha sentir, ó Pai, o Senhor chamando cada uma delas pelo nome, Senhor. Assim como o Senhor chamou Maria.
Chame os teus filhos. Chame os teus filhos, ó Pai. Porque, ó Deus querido, o nosso entendimento, a nossa cegueira, Senhor, tem sido grande. Nós não queremos estar mais cegos diante de Ti. Queremos Te ver, Senhor. Queremos Te ver. Queremos a Tua presença. Queremos, ó Pai amado, Te tocar. Queremos que as nossas lágrimas, Senhor, unjam os Teus pés. Queremos, ó Pai, nos humilhar diante da Tua grandeza. Porque Tu és Deus soberano sobre todas as nações. Nós esperamos a Ti, ó Pai. Que o nosso coração esteja verdadeiramente esperando pela Tua volta. Porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E nós cremos e nos derramamos diante de Ti, ó Pai, para dizer, ó Pai, que Tu és Deus sobre nossas vidas. Fortaleza minha, eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida, Vivi. Que o Senhor continue te usando poderosamente. Eu estava ali atrás, né, e estava ouvindo a palavra. E verdadeiramente Deus ama aqueles que Ele exorta, né? Ele exorta aqueles que ama, né? Então, não são apenas palavras que vão vir de encontro ao nosso coração de ânimo, de vamos, não. Existem momentos que a gente precisa ouvir palavras que nos trazem, que nos converte ao caminho do Senhor novamente, né? Então que o Senhor continue usando poderosamente a sua vida. Levamos um puxãozinho de orelha nessa noite. Mas eu também vejo que a igreja está em tempo de reconstrução, amém? A igreja não vai mais voltar da mesma forma com que era anteriormente dessa pandemia. O Senhor, Ele tem separado verdadeiramente a sua igreja. A igreja estava muito inchada, irmãos, né? Verdadeiramente a igreja estava muito inchada. E nós não estamos atrás de números. Nós estamos atrás de vidas. Vidas que querem se comprometer na casa do Pai. Porque é muito mais importante, assim como a Vivi está ministrando aqui nessa noite, muito mais importante você, entre aspas, perder o seu tempo com alguém que quer saber de Cristo, quer viver o Evangelho, do que de repente você se dispõe a estar dando discipulado, você se dispõe a estar indo na casa da pessoa e depois de 1, 2 meses a pessoa vira as costas para você e ama esse mundão aí e não quer saber de nada, prefere ir para balada, prefere ir para bebida, prefere ir para N coisas, né? É óbvio que nós estamos aqui para servir, independente de quem quer que seja. Mas eu vejo que esse momento de pandemia é um momento de reconstrução da igreja. O Senhor tem selecionado os seus, o Senhor tem fortalecido a sua igreja e nós sairemos fortalecidos dessa pandemia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu queria estar passando agora para o momento onde nós vamos estar passando um relatório aí dos missionários, né? Nós temos aí vários missionários que estão no campo, assim como a Vivi ministrou, né? Pessoas que saíram da sua zona de conforto, saíram do seu bairro, da sua família, da sua cidade, às vezes até mesmo do seu país, para fazer a obra do Senhor. E nosso ministério, para a honra e glória do Senhor, tem apoiado os missionários, tem enviado missionários para fora do país e tem mantido esses missionários. Então agora a gente vai estar passando alguns relatórios em relação aos missionários que estão no campo. Hoje nós vamos estar falando em relação ao pastor Marcão, que está lá em Valença, na Bahia, né, que tem passado um momento aí de dificuldade lá com a igreja, mas nós cremos que Deus é soberano, que o Senhor vai trazer aí a oportunidade. Eu não vou falar muito porque eu já vi o vídeo, eu vou deixar que os irmãos assistam, amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem à vontade, pode sentar. Olá, igreja, a paz do Senhor. Esse é nosso vídeo de missões. Esse mês iremos focar em Valença, Bahia, onde o pastor Marcão e sua família se encontram. Acompanhe o relato em meio a essa pandemia. Irmãos, a graça e a paz a todos. Aqui é pastor Marcão, Igreja Peniel de Valença, aqui na Bahia. Eu quero deixar um relato aqui para os irmãos, como está aqui a cidade com relação ao Covid. Hoje nós temos quase 800 casos confirmados
e temos 390 pessoas em isolamento, 23 óbitos, porém mais de 300 pessoas que já foram curadas em nome de Jesus. Nós hoje estamos passando um momento bem difícil, porque a cidade hoje está meio que num lockdown, o comércio está fechado, os bancos estão fechados, inclusive até os caixas eletrônicos estão fechados. Nós podíamos, outrora, fazer culto presencial aqui na igreja só aos domingos e durante 1 hora de culto. Hoje, irmãos, infelizmente, nós não podemos, as igrejas foram todas fechadas, porque o Ministério Público interviu aqui na cidade, e nós temos aqui um grande desafio, porque o medo tomou conta da cidade como um todo, e a igreja não fica fora disso. Temos falado com os irmãos, temos conversado com os irmãos através das lives que nós temos feito toda terça-feira, que é a live de célula, toda quinta-feira no culto. Na sexta-feira nós temos uma live aqui de oração, e no domingo. Mas os irmãos têm ficado bastante receosos com relação a isso, e o grande desafio nosso é trazer na vida dos irmãos essa paz com relação ao Covid. E a maior necessidade nossa aqui, amados, é com relação à saúde da cidade. Nós temos aqui um hospital que infelizmente não consegue atender os enfermos. A cidade hoje não tem uma UTI. Os respiradores que foram prometidos aqui para a cidade não chegaram. Um centro aqui que foi montado de atendimento do Covid não funciona direito, porque os testes também não são feitos, porque não tem teste para fazer, e nós temos vivido momentos difíceis. Então eu peço oração para os irmãos, em nome de Jesus, para que tudo isso seja sanado aqui na cidade de Valença, e nós consigamos passar por essa turbulência e possamos glorificar o Senhor mais adiante. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, e um abraço. Vamos estar orando por todas as igrejas que passam pela mesma situação e pelo pastor Marcão e sua família. No Peru, onde estão o pastor Alex e sua família, as igrejas estão fechadas, mas continuam fazendo culto online. Em Santa Catarina, mês passado, houve um ciclone que abalou a estrutura física de nossa igreja na cidade de Itapema. Nos demais campos, as igrejas continuam com suas atividades, respeitando as normas de higienização e capacidade de 30%. Oremos pelas nossas igrejas que estão passando por essa situação. E oremos também pelas nossas igrejas de Vitória do Espírito Santo, São Sebastião, Colombo, Balneário Camboriú e Osasco. Use esse tempo com sabedoria. Amplie o seu campo missionário. Sua rede social também pode falar do amor de Jesus. Deus te abençoe. Olá, igreja, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Amados, nós temos visto aí quanto o Senhor tem sido bom conosco, amém? Nós vemos lugares aí onde até a Vivi ministrou, né, em relação a pessoas que estão fazendo missões, saíram da sua zona de conforto e são perseguidos. E nós estamos aqui, né, obviamente que passando por esse momento de pandemia que é breve, mas muitas vezes a gente se esconde atrás das adversidades para não falar do amor de Jesus, né, para as pessoas. Mas mesmo assim, se você tem vergonha às vezes de falar publicamente, use as suas redes sociais. A gente usa tanto rede social, Facebook, Instagram, Twitter, para às vezes promover a nossa autoimagem, né? Por que não usar as redes sociais para falar de Jesus? Tem vergonha? Não, amados, nós somos crentes, nós precisamos pregar o amor de Deus para que esse amor chegue à vida das pessoas. Foi para isso que o Senhor nos levantou. Então que nesse momento nós verdadeiramente venhamos compreender que missões não é só ir para um estado, não é só ir para um país, não, missões a gente faz no nosso bairro, dentro da nossa casa às vezes, né? Na nossa família, na faculdade, na escola, no trabalho. É um campo missionário que Deus entregou na sua mão. Então
Então seja um missionário verdadeiramente, não só da boca para fora, mas vive a palavra do Senhor, viva o Evangelho, para que a glória de Deus venha resplandecer sobre a sua vida e as pessoas queiram enxerguem Jesus em você. Amém? Eu não sei quantos dos irmãos viram um vídeo, até o pastor Newton, pastor presidente do Ministério Peniel, replicou no Facebook dele, que o pastor Lucinho Barreto, lá da Lagoinha, eu acho que ele fez um vídeo falando em relação a uma tribo, não lembro o país agora, um país asiático, que o país tem vários deuses, etc e tal, onde missionários americanos foram até lá, fizeram o evangelismo naquela região e construíram uma igreja naquele lugar. E aí, como era uma cidade onde tinha muitos terremotos, etc e tal, a cidade inteira foi acometida e todas as casas caíram, né? E na região em volta tudo acabou, destruiu tudo. E aí naquela aldeia ali o pessoal não foi acometido. E aí ficaram sabendo, né? Por que aquele povo não foi acometido? Por que não morreram? Porque eles estavam na igreja. E a igreja não foi destruída justamente porque tinha sido construída pelos americanos, então era mais fortalecida, era de alvenaria e a igreja não caiu. E aí essa notícia correu nas aldeias vizinhas e todos quiseram vir conhecer esse lugar. E aí quando conheceram esse lugar, as pessoas que vinham até aquele lugar, eles eram tocados pelo Espírito Santo e acabavam se convertendo, porque queriam saber do Deus que guardou aquele povo. E aí muitas e muitas aldeias ao redor se converteram por causa disso. E nós precisamos verdadeiramente, né, entender que nós fazemos missão. De repente nós tivemos lá a igreja lá de Itapema, que teve alguns danos físicos, né, na estrutura física da igreja, mas a igreja continua. Não foi porque rachou uma parede, caiu um teto, não importa. Nós somos a igreja do Senhor. Aonde você está, você é a igreja do Senhor. Então nós precisamos viver isso verdadeiramente, porque a igreja não fica aqui em quatro paredes. Se esse templo aqui acabar, a gente continua sendo igreja, irmãos. Então a gente precisa ter essa convicção. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar para os irmãos que todos esses envelopes que estão aí nas cadeiras são para que nós venhamos estar ofertando para esses missionários. Pastor Marcão, que está em Valência, o missionário Gabriel e sua família que está lá em Vitória do Espírito Santo, dentre outros missionários do Ministério Peniel que também estão no campo, eles são sustentados através da sua oferta. Amém? Nós temos aqui a Ingrid, né, que é a nossa missionária, que tinha um projeto aí, né, Ingrid, que infelizmente não foi para frente, mas eu tenho certeza em nome de Jesus que logo mais esse projeto vai ser reativado. O Lucas também, que estava no centro de treinamento missionário da Peniel, são pessoas que estão dispostas, né, a sair da sua zona de conforto e falar do amor de Jesus, né? De repente você fala, poxa, mas eu não posso abandonar meu emprego, não posso abandonar minha família. Amém. Ninguém está pedindo para você fazer loucura, mas pregue, ide por todas as nações. Não precisa ir para outro país, não. Ide aqui pelo Perequê mesmo. Pregue de Jesus para as pessoas que você encontrar, para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, que você já está sendo um missionário. Amém? Lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Isso o apóstolo Paulo está falando para o povo da igreja de Filipos. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês são os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de contribuição financeira, dinheiro. E nós como igreja, nós precisamos ofertar para os missionários. Agora, de repente você veio aqui, está nos visitando hoje pela primeira, segunda vez, não sei,
e fala, nossa, a palavra foi bênção, tá? E agora vai falar de dinheiro? Sim, vamos falar de dinheiro. Porque nesse momento a igreja precisa do sustento. Nós pagamos aluguel, nós pagamos luz, fazemos a nossa contribuição com missões também. E nós precisamos ofertar e dizimar. Mas aí você para e pensa, poxa, não, mas meu coração está fechado em relação a dízimos e ofertas. Não faça. Não faça, que isso se torne uma maldição para a sua vida. Dizimar e ofertar são para aqueles que têm o conhecimento e o entendimento da palavra e o coração liberal para fazer. A própria palavra diz que nós precisamos dizimar e ofertar com alegria no nosso coração. E aqui ninguém está obrigado, ninguém obrigou essa igreja de Filipos a estar ofertando para o apóstolo Paulo. Não, eles ofertaram com alegria, com disponibilidade, com o coração aberto para ajudar um missionário. Então que nós venhamos fazer dessa mesma forma, não por necessidade, mas que nós venhamos fazer com alegria e disponibilidade de coração para continuar sustentando esse trabalho missionário. Amém? Se você trouxe seu dízimo também, sua oferta, nós estamos aí com o propósito da compra dos ar-condicionados da igreja. A gente já vai começar a fazer algumas obrinhas aqui na igreja, porque nós vamos ter que adequar a igreja para estar recebendo os ar-condicionados. Então, em nome de Jesus, até o final do ano nós queremos estar com esses ares instalados aqui. Então tem um envelopinho lá, pegue o seu envelope, coloque lá a sua oferta de contribuição do ar-condicionado também, para que nós venhamos conseguir com esse propósito aí. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando em relação aos dízimos e ofertas. Depois eu queria dar só alguns recadinhos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, onde Te glorificamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento Te adorando sim com as nossas finanças, Senhor. Porque dizimar e ofertar é um momento de adoração na Tua presença, Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu nos deste a semente, Senhor, para que nós venhamos estar semeando no Teu reino, Senhor. Por isso eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar a vida financeira da Tua igreja, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, o Teu povo possa ver a Tua mão poderosa, Senhor, agindo sobre a vida financeira de cada um, Senhor. A economia é contra, Senhor. Os índices econômicos, Senhor, falam que nós entraremos em crise, Senhor, mas nós estamos em Cristo, Senhor, porque nós sabemos que o nosso sustento vem de Ti, Senhor. Por isso eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue prosperando, Senhor, o caminho dos Teus filhos, Senhor, que não venha faltar o alimento na casa de nenhum dos Teus filhos, Senhor, que todas as suas necessidades venham a ser supridas conforme diz a Tua palavra, Pai. Abra as janelas do céu, Senhor, e libera uma bênção, Senhor, sobre a vida financeira de cada um dos Teus filhos, Senhor. Oh Deus, e que em nome de Jesus, aqueles irmãos que estão desempregados, Senhor, que o Senhor continue sustentando, mas que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor, para os Teus filhos, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, estarem alegres, estarem vindo aqui contribuir financeiramente, Senhor, e Te adorando em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem à vontade para dizimar e ofertar. Depois eu vou dar uns recados para os irmãos. Sei que pode me ouvir, sou teu pai. Tenho muito para te dar. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, para a gente não estender muito o horário, eu queria dar alguns recados para os irmãos. Terça-feira agora nós continuaremos com as células nos lares, amém? Então nessa terça agora nós estaremos aí com as células literalmente nos lares dos irmãos, mas através do Facebook, amém? Ainda não está liberado para nós estarmos retornando com as células nas casas dos irmãos, mas nós iremos continuar com as transmissões ao vivo. Então, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube ou não curtiu a página do Facebook da igreja, tá lá Peniel Perequê. Então, todas as redes sociais aí, Instagram, Facebook, nós estamos lá.
para que vocês possam estar acompanhando a célula. Amém? Terça-feira às 8 horas da noite, nós estaremos na célula. Quinta-feira, culto normal aqui às 20 horas. Amém? E no próximo domingo, nós teremos o nosso culto de ceia. Amém? Glória a Deus. Vai vir um pastor aí de fora para estar ministrando a ceia. Eu não vou falar o nome, para deixar os irmãos no suspense, né? Então, no próximo domingo, culto de ceia. E também eu peço para que os irmãos venham colaborar com aquele quilo, a gente fala que é o quilo do amor, né? Do alimento não perecível, 1 quilo, 2 quilos, uma cesta básica, 2 cestas básicas, não sei. O que o Senhor colocar no seu coração, para nós estarmos montando as cestas básicas, para estarmos abençoando outras vidas, né? Amém? Aqueles irmãos, às vezes tem um irmão que está do seu lado aí, que está passando por dificuldade e tem vergonha de estar falando, ele conta com a sua ajuda. Então, próximo domingo, culto de ceia, e traga seu quilo de alimento não perecível. Amém? Outro recado também que eu queria dar para os irmãos é em relação ao nosso culto de casais. Amém? Hoje eu fiz até questão de vir com a camiseta do ano passado. Por quê? Porque ainda nós estamos na orientação do nosso pastor presidente, pastor Newton, ainda não decidiu em relação ao culto de casais. Mas a intuição que eu tenho é que do jeito que as coisas estão indo, até dezembro, eu acho que vai liberar para fazer tudo. Então, o que eu aconselho os irmãos estarem fazendo? Já tinham 3 casais que estavam pagando já o retiro, não é culto, né? Obrigado. Não é culto, não, é retiro de casais, amém? Que já estavam pagando o retiro de casais e pararam. Então eu peço para que os irmãos que continuem contribuindo financeiramente. Por que eu falo isso? Porque o retiro de casais, quando a gente parou de pagar, estava em 1.150. E a gente tinha feito uma programação, desde março a gente ia vir pagando R$115, se eu não me engano, uma coisa assim. E se você pegar 1.150 para você pagar de um mês para o outro, fica pesado. Então o que a gente sugere para os irmãos? Continuem pagando, que a gente está depositando em uma conta. Se porventura, que eu creio que isso não aconteça, mas se porventura o ministério falar, não vai ter o retiro de casais, a gente devolve dinheiro para os irmãos sem problema nenhum. Só não vai ter reajuste, entendeu, irmãos? Porque estava depositadinho lá, não é conta poupança nem nada. Mas a gente devolve esse dinheiro para os irmãos. Amém? Então, os irmãos que já estavam pagando, se vocês puderem, eu sei que é momento que nós estamos passando aí por um momento meio de turbulência financeira, mas eu peço para aqueles que conseguirem, em nome de Jesus, que vocês venham estar continuando aí a fazendo o pagamento do retiro de casais. Amém? Que a gente vai estar guardando esse dinheiro, e quando der um ok do pastor presidente, a gente já fala, já tem o dinheiro aqui, e vamos embora, porque é bênção para as nossas vidas. Amém? E se de repente você que é casado, quer saber mais informação do retiro de casais, nos procurem no final do culto, a gente dá maiores informações. Vai ser lá em Poços de Caldas, né? Infelizmente, na época que nós paramos de pagar, em março, estava fechado 3 hotéis, irmãos. Os 3 hotéis estavam uma briga para arrumar vaga. Agora eu não sei como é que vai ficar. Então, mas é bênção. Invista no seu casamento, você que é casado. Amém? E se eu não me engano, eu fui na última reunião do ministério na quarta-feira, vai ter programação, se eu não me engano, é para os jovens e para os adolescentes até o final do ano, tá bom? Quando eles confirmarem, eu aviso para os irmãos, para que a gente possa estar aí colocando essa meninada aí ativa. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós estarmos orando. Queria agradecer a presença dos irmãos, que estão aqui presencialmente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Perdão. Outro recado, irmãos, já estava esquecendo. No próximo sábado nós teremos a Peniel Kids, tá bom? Através lá do Facebook também. Peniel Kids no sábado às 16 horas. Trabalho com as crianças. Então você aí que tem um vizinho, um filho, um primo, esteja lá no Facebook da igreja, sábado às 16 horas. Amém? Trabalho com as crianças. E eu creio que os recados são esses aí. Amém? Não esqueci de mais nada, né? Amém? Glória a Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa noite, que tu falaste aos nossos corações, Senhor, e que tu usaste a tua filha poderosamente, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito que não te agrada, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos nos escondidos atrás das adversidades, Senhor, para deixar de levar a tua palavra adiante, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Senhor. Vem tirando, Senhor, todo medo, Senhor, todo apavoro, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar, Senhor, derramando, Senhor, da tua coragem, Senhor, derramando, Senhor, da tua presença sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos estar avançando, para que nós venhamos estar proclamando o teu evangelho, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus vidas venham ser alcançadas através da tua palavra, Deus, que sabemos que foi para isso que tu nos levantaste, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, usa poderosamente a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, aqueles que nos assistem através dessa transmissão ao vivo, Senhor. Usa-o, Senhor, poderosamente conforme a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos levar para as nossas casas, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Senhor, abençoada por ti, Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, e que essa semana venha ser uma semana cheia de boas notícias, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, Deus abençoe a vida dos irmãos. Saúde do seu irmão com a paz do Senhor de longe, né? Mostre a sua máscara para o seu irmão, não dá mais para dar risada, mostra a máscara para o seu irmão. Deus abençoe a vida dos irmãos.